No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje Moura, em sua cidade natal de Vila Nova Esperança, na região sertaneja de Pernambuco, o respeitado Dr. João Ferreira, apelidado de o Sábio da Serra. Um homem que nasceu em 1950, cujo legado continua presente em cada um dos múltiplos rincões do seu vasto caminho na vida. Filho de humildes camponeses, o Dr. João cresceu entre a neblina da manhã sobre as hortas e as cortadas das lenhas no quintal. Aprendeu a valorizar o trabalho, a simplicidade e o respeito pela natureza em meio aos encantos da Serra do Sol. Formou-se em ciências biológicas em 1973, dedicando-se à proteção ambiental como guarda florestal, posteriormente especializando-se em fauna. Em 1980, recebeu o título de Ordem do Mérito do Trabalho por seus primeiros anos de serviços distintos. Em 1985, assumiu a direção da Reserva Biológica de Pedra Branca, onde desenvolveu inúmeras ações de educação ambiental, incentivando a conscientização e o cuidado pelo meio ambiente entre as camadas mais vulneráveis da população. Em 1990, recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento à sua obra A Serra do Sol, uma história de vida, que se tornou um manual para gerações de estudantes de biologia. Como _start, assista. Pai, Dr. João ensinou aos seus filhos o respeito pela natureza e o amor às ciências. Juntos, eles construíam móveis artesanais na oficina do velho sobrado, enquanto ouviam a vitrola antiga e discos riscados. Na noite ao lado do rádio de pilha, a família se reunia para compartilhar as aventuras da vida selvagem e os sonhos ambiciosos do pai. Casado por mais de 4 décadas com sua amada esposa, Maria Ferreira, conhecida como Mãe Terra, perdeu-a em 2015 numa tragédia que o marcou para sempre. A morte da esposa não apagou o fogo de seu compromisso com a natureza e a educação. Em 2017, foi homenageado como médico do povo por sua dedicação constante ao bem-estar das comunidades rurais. Além de sua carreira profissional, Dr. João era apaixonado pela restauração de motocicletas antigas, esse hobby herdado de seu pai. A passagem pelo ateliê cheio do aroma intenso do fumo artesanal era sempre um abraço com a vida, o legado paterno e a liberdade de ser um homem capaz de sonhar e construir. Em 2020, aos 70 anos, se aposentou, mas não parou de ensinar. Ao longo de sua jornada, tocava o violão para os filhos e netos, passando as tradições musicais da família de geração em geração. Seus olhos brilhantes e a voz encantadora transmitiam a mensagem do cuidado com a natureza, a importância da educação e o valor da família. Hoje, seu legado é lembrado com afeto e respeito em todo o país. O Dr. João Ferreira, o Sábio da Serra, deixou um marco profundo na proteção ambiental e educação brasileira. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, no programa Gente que Faz, e em 2021, após sua morte, o Museu Municipal inaugurou uma exposição em sua memória. Ele será lembrado pelo relógio de cuco na sala de estar, pelo xícara de café forte no copo de vidro grosso, pela prateleira de ferramentas no quintal e pelo cheiro de pão fresco na cozinha. Mas, acima de tudo, será lembrado pelo seu espírito invencível, que nunca desistiu de amar a vida, a natureza e o próximo. E como ele mesmo costumava dizer, a vida é uma floresta infinita, nós apenas precisamos abrir os olhos para ver sua beleza. Esteve entre nós ontem, Ana Maria de Faria, mulher do sol e da terra, que se despediu de vida com a idade de 75 anos, em seu querido povoado de Pedra Branca, no interior de São Paulo. Ana era filha única de humildes fazendeiros. Nasceram para ela os primeiros raios do sol numa manhã de outubro, na pequena aldeia de Água Clara, onde a natureza ensinou-lhe a verdadeira paciência e resiliência.
Criança amorosa e curiosa, Ana sempre escoltava seus avós pelas colinas, aprendendo dos frutos da terra e a gentileza do sol que iluminava sua infância. Em suas brincadeiras e estudos, despertou uma verdadeira paixão pela natureza e por cuidar da vida que lhe havia sido dada. Como jovem, Ana ingressou em curso de agronomia, na Universidade de Goiás. Dedicou-se corpo e alma ao estudo da planta e dos animais, tornando-se uma das principais referências em proteção ambiental do Brasil. No início da década de 1970, Ana se tornou a primeira mulher a ser agrônoma do país. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Sua vida e obra foram reconhecidas como fonte de inspiração para muitas mulheres que desejavam seguir seus passos. Como professora, Ana Maria ensinou a valorização da natureza e o amor pela terra a gerações de alunos, que hoje se levantam para lhe render um respeito inconfundível. Em seu jardim, ela cultivava orquídeas com a mesma atenção dedicada às suas almas. Em sua casa, o cheiro do café da manhã e do pote de goiabada eram símbolos do amor por tradições familiares que ela sempre preservou. Era comum ver a senhora em suas longas tardes na varanda conversando com vizinhos e leiturando romances clássicos brasileiros. A tragédia veio em 1982, quando seu marido, amor de vida, pereceu em um acidente de ônibus. Ana se aferrou ao coração da família e ao trabalho com tanta força que nunca foi vista antes. Seus filhos aprenderam com ela o verdadeiro significado do sacrifício e amor. Ana Maria de Faria faleceu, mas sua vida e obra permanecerão para sempre em nossas lembranças. Sua atitude valente e respeitosa pela natureza será eternamente celebrada no Brasil. Com suas mãos na terra e olhos para o céu, Ana se despediu de um mundo que amou muito, mas ela deixou para nós uma herança inesquecível e uma lembrança que nunca será esquecida. Ao longe, na janela da sua pequena casa, vivemos a presença dela no arrefecimento do cheiro de rosas brancas, com a música suave do violão na rádio e o som do chuvisco em seu telhado de zinco. Ela, lembrada nas palavras da rádio Jovem Pan, era mais que uma mulher, era um símbolo de esperança para muitas gerações. Em um mundo de sons e ritmos, Gilberto Gil surgiu como uma espécie de estrela polar, atraída inexoravelmente por esses feitiços que chamamos de música. Nas ruas de Salvador, sua terra natal, ele aprendeu com os batuques e os cânticos, absorvendo as vibrações do terreiro até que suas veias pulsam de samba. Ele nasceu no meio daquele misto cultural que caracterizou a Bahia, onde o candomblé se cruza com o frevo e o axé, e onde o mar é tão presente quanto a terra. Aquele universo carregado de batidas e ritmos vivos se reflete no seu trabalho, numa sonoridade que transmite o calor do sol da Bahia e as vibrações dos seus ritmos afro. A voz de Gilberto Gil é mais do que uma emissária de sons. Ela é a portadora de um legado cultural que transita pelas ruas, pelos bairros e pelos corações da gente. Sua música é um hino à vida, uma oda à diversidade, uma celebração do ser humano em todos os seus aspectos, cores e ritmos. Ele cantou samba, bossa nova, reggae e tropicalismo, tendo sempre a coragem de abraçar novas ideias, de desafiar limites e fronteiras. E como os rios buscam o mar, suas composições sempre se dirigem para além das fronteiras do Brasil, conquistando palcos em todo o mundo. Foi aquele instante em que Gilberto Gil conheceu Caetano, um outro astro da música brasileira, que uma estrela dupla se formou, iluminando o céu musical do país. Juntos, eles representam a força e a diversidade da cultura brasileira, sendo ambos inconfundíveis em suas contribuições para a música popular brasileira. Mas Gilberto Gil foi mais do que um cantor e compositor. Ele se transformou em uma espécie de guardião da cultura brasileira, defendendo com veemência a diversidade e o respeito pelas raízes culturais. Seu papel como ex-ministro da Cultura solidificou sua luta pela preservação e promoção da riqueza cultural do Brasil. E hoje, Gilberto Gil continua brilhando na cena musical brasileira, uma estrela inconfundível no firmamento cultural do país. Ele é um símbolo da resistência e da criatividade, uma voz que nos leva a refletir sobre a beleza e a riqueza da nossa cultura. E para sempre, seu legado viverá na música, nas batidas e no coração das pessoas que amam o Brasil. Gilberto Gil nasceu em Salvador, a capital da diversidade e riqueza cultural da Bahia, cuna de mitos e lembranças.
Naquele berço vibrante, onde os ritmos batem no coração antes mesmo de se abrir os olhos, ele surgiu como uma flor selada pela lama do mar, com raízes profundas na terra e aérea como o canto das arraias. A vida de Gilberto era um sonho em constante movimento, enquanto os mercados zumbiam ao sol nas ruas e as igrejas cantavam a fé no interior dos corações. A infância dele foi marcada pela simplicidade e pelo afeto que regava sua família, um berço de amor onde os valores do respeito, da fraternidade e do compartilhamento eram como a água que bebe o peixe. Cercado por esse ambiente carregado de música, Gilberto vivia absorvendo os sons das igrejas, dos mercados, das festas populares e das tradições nordestinas, tudo isso em harmonia com a dança do sol sobre a areia da Bahia. Os primeiros passos de Gilberto na jornada musical foram marcados pelo acordeão, esse instrumento tímido que cumpria a função de coro e de solista nas famílias baianas. E nele, despertava-se o talento de um músico que, em seguida, se revelaria como uma luz estrelada na história da música brasileira. Ao tocar aquela caixa de madeira com as teclas de aço, Gilberto já demonstrava sinais de um futuro brilhante e inesquecível, enquanto os sons se desdobravam em gênios e as notas dançavam no ar como palhaços. Era assim que surgiu o menino, uma espécie de flor mágica que nasceu com a lua cheia sobre o mar, cujo fruto foi um talento incomum e singular, deslumbrando as gerações seguintes. E não é por acaso que ele surgiu nesse meio tão particular e cheio de vida, onde a música era como o sangue das ruas, where the music was like blood of the streets, onde as notas eram sementes plantadas nas almas daqueles que passavam pelas ruas cantando e dançando. Gilberto Gil nasceu para ser um músico, um poeta da música brasileira, uma voz que amadureceu à sombra do sol baiano, onde a luz é tão forte quanto o canto das pessoas em harmonia com o mar e a terra. E é nesse ambiente quente e vibrante que surgiu um gênio, que se deslumou pela música e por seu povo, que deixou sua marca na história da canção brasileira e deixará para sempre uma impressão inesquecível no coração das gerações futuras. Na juventude, Gilberto Gil vivia emocionado, enquanto os pés de serra da Guanabara se vestiam de verdes e azuis, sambando a vida no coração do Brasil. A mente do menino do Cariri foi seduzida pela música, pela poesia de um país em construção, que se levantava das cinzas do passado em busca de um futuro promissor. A juventude de Gilberto foi uma época marcada pelo calor do sol carioca e pela intensidade daquele verão de 1964. Aquele ano, a música brasileira vivia uma transformação, impelida pelos sons inovadores dos tropicalistas, que estavam mudando as regras do jogo. O país estava cheio de esperança e incerteza, e Gilberto se tornou um testemunha dessa revolução, entregando-se corpo e alma à música. Em sua casa, na zona sul da cidade, as notas das composições flutuavam entre as paredes, enquanto Mar Cantagalo cantava ao fundo acompanhando o toque do violão. A música brasileira era uma força viva que invadia a vida de Gilberto Gil, e ele se dedicou aos estudos musicais com fervor. Ele foi além das páginas do livro, explorando as sonoridades dos grandes mestres da música brasileira, Pixinguinha, Villa-Lobos, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, entre outros. Eles foram seus guias nessa jornada, sementes plantadas no solo fecundo do seu espírito criativo. Aquele verão, Gilberto Gil conheceu o amor da vida, a música. Com ela, compôs canções que refletiam a realidade brasileira e os desafios que enfrentava. A política, a pobreza, a violência, tudo se transformou em letra e ritmo. Nasceu então uma poesia engajada, envolta em um som que falava das esperanças e sonhos do povo brasileiro. Participar de festivais estudantis tornou-se uma tradição para Gilberto. Em cada um deles, ele colocava sua alma na performance, fazendo com que as notas de suas canções vibrassem nos corações dos presentes. Suas primeiras composições ganharam destaque, e o menino do Cariri começou a sintonizar-se com o ambiente artístico efervescente dos anos 1960. Era um mundo cheio de sonhos, de esperanças, mas também de desafios políticos e sociais que moldavam a visão crítica de Gilberto. Ele se tornou um veículo da voz do povo brasileiro, um pintor das letras da vida em um país em movimento. O apoio dos amigos e parceiros artísticos foi fundamental para a consolidação da identidade de Gilberto como músico. Eles foram seus testemunhas, seus companheiros na jornada que transformou o menino do Cariri em um ícone inconfundível da música brasileira. Entre os tambores das manifestações, as notas das guitarras e a sonoridade do Mar Cantagalo, Gilberto Gil encontrou sua voz.
aquele som que se misturava às risadas dos amigos e ao fervor do Brasil carioca. E é neste cenário vibrante que a vida de Gilberto Gil se enraizou, sementes plantadas no solo fecundo da música brasileira. Gilberto Gil, o brilhante sol de Minas, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, aquela terra que o veste de verde e azul como a bandeira brasileira. Ele nasceu sob o canto do trovador da música popular, um menino com a voz dourada, os olhos radiantes e coração cheio de sonhos para as estrelas. A vida adulta foi uma jornada incansável, como se ele tivesse uma alma inquebrantável, sempre em busca de novos horizontes. A música foi sua roda de escapamento, e com ela, deslanchou seu universo criativo, enriquecendo de melodias que ainda hoje vibram nas almas dos brasileiros. Aquele Abraço, uma canção sagrada que se transformou em hino nacional, é um berço eterno para nós, onde _start Amós na beira do mar, olhando o céu e cantando a bondade da vida. Refazenda, outro hino, traz a promessa de uma terra renovada, onde os sonhos se tornam realidade. A quebra do regime, no entanto, foi um golpe duro em seu coração, mas Gilberto Gil, o mestre da resistência, converteu a dor em poesia, em música, e assim transformou-se em um símbolo de liberdade. Seus versos foram como chamas que arderam nas almas das pessoas e acenderam a tocha da esperança. Ele retornou triunfante, vestido de glória e títulos honoríficos. Eis que ele ascendeu as escadarias do poder, assumindo o cargo de ministro da Cultura, cultivando a terra brasileira como um jardim florido. O mundo conheceu como alguém inigualável, um artista múltiplo que se expande em várias vertentes da arte. E ele, sempre com um sorriso, aceitou a coroa de líder cultural, cedendo suas raízes aos jovens que _start irão seguir seus passos. Há muito tempo, Gilberto Gil, o filho do Brasil, tornou-se um astro celestial, um gênio da música, uma luz que vive em nossas almas e ilumina o futuro das gerações a vir. E por isso, ele permanecerá sempre como um ícone inconfundível, imortalizado em suas canções eternas. Gilberto Gil, uma luz que ilumina o céu da música brasileira, uma estrela radiante no firmamento do arte e da cultura. Um homem que abriu caminhos, quebrando barreiras e plantando sementes de amor e respeito pela diversidade. São seus olhos os que me guiam, seus versos os que me inspiram, sua voz a música do coração brasileiro. A vida de Gilberto é um conto de fadas no mundo da música, onde o Brasil é o castelo de areia e o som sua moeda encantada. Ele nasceu numa terra quente, em Salvador, uma cidade vibrante e mágica, onde as batidas das percussões se misturam ao canto dos pássaros e à risadinha da vida. Ele foi criado no meio do calor da cultura brasileira, absorvendo a essência de cada ritmo, sentindo o bate-bate do samba, a suavidade do bossa nova e o fervor do forró. A música foi sua alma gêmea, seu terceiro olho, seu maior amor. Ele andou desbravando caminhos, como um explorador que partiu à procura de novos territórios sonoros. Ele queria levar a música brasileira ao mundo e, ao mesmo tempo, trazer os sons do mundo para o Brasil. Ele foi um artista revolucionário, uma espécie de Pitágoras da música, que ensinou que todos podemos tocar, que todos somos músicos no núcleo de nosso ser. Com a sua guitarra como pérola preciosa, ele mostrou que é possível encontrar harmonia mesclando as coisas mais diferentes. Ele foi um guerreiro da liberdade de expressão, lutando